Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter uma aula introdutória sobre ondulatória. A gente vai estudar os conceitos básicos. Certamente você já viu uma onda na sua vida, você já pode até ter criado uma onda. Como? Falando. Quando você fala, o som que você emite, ele é uma onda. Outra onda que você pode ter criado também é uma onda como essa daqui, ó. Se você já jogou, por exemplo, uma pedra em algum local com água parada, você viu que houve algumas ondulações surgiram ali. Aquilo ali também é uma onda criada, né? No mar, a gente vê ondas o tempo todo, os surfistas pegam muitas ondas. Mas o que é uma onda? Qual é a definição formal de onda? Onda é uma perturbação que se propaga no meio transportando energia, mas nunca transportando matéria. Veja que, uma observação, a onda vai sempre se propagar no meio, esse meio pode ser o vácuo ou pode ser um meio material, vai depender do tipo de onda. Ondas específicas se propagam em tipos de meios específicos, ou no vácuo ou em meios materiais. Elas vão sempre transportar energia através desse meio, mas nunca vão transportar matéria. Quais são os tipos de onda? A gente vai classificar as ondas em dois tipos. Quanto à natureza dela, nós temos dentro desse tipo, nós temos dois. Nós temos a onda mecânica, que é a propagação de energia através de partículas de um meio material, sem que essas partículas sejam transportadas. Observe que aqui, ó, o meio tem que ser um meio material. O que seria um meio material? Seria o ar, a água, a madeira, o vidro. São meios compostos por partículas. A onda vai se propagar nesse meio, mas essas partículas não vão ser transportadas. Daqui a pouco vocês vão entender melhor o que significa não ser transportada. As ondas mecânicas elas não podem se propagar no vácuo, elas se propagam exclusivamente em meios materiais. E alguns exemplos desse tipo de ondas são ondas em cordas ou molas esticadas, ondas que se propagam na superfície de líquidos e o som, como eu acabei de citar. O outro tipo é a onda eletromagnética, que é uma onda constituída por dois campos, um elétrico e outro magnético, que se propagam no vácuo com velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Em meios materiais, quando ocorre propagação, a velocidade é menor que 300 mil quilômetros por segundo. Veja, isso é uma onda eletromagnética. A gente tem aqui o campo elétrico, que está em vermelho, está oscilando na vertical, e o campo magnético, que está oscilando aqui na horizontal, no caso, no eixo X, né? E o campo elétrico está oscilando na direção do eixo Y. Esses dois campos, quando eles oscilam e se propagam juntos, eles formam uma onda eletromagnética. Esse tipo de onda ele pode se propagar tanto no vácuo quanto em meios materiais. Uma onda mecânica se propaga apenas em meios materiais. Uma onda eletromagnética pode se propagar tanto no vácuo quanto em meios materiais. Ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo e em meios materiais. Exemplos: ondas luminosas, ondas de rádio e TV, raio-x e raios gama. A luz, onda luminosa. A luz. Inclusive, vocês já devem ter ouvido esse número aqui se referindo à velocidade da luz. Justamente por isso, por a luz ser uma onda eletromagnética. Ela se propaga com esta velocidade, atenção, no vácuo. Se ela mudar o meio material, vai mudar a velocidade. Não será mais de 300 mil quilômetros por segundo. Vai ser menor. A gente pode classificar as ondas também quanto à direção de propagação, em três tipos. Ondas longitudinais, cuja direção de vibração coincide com a direção de propagação. Por exemplo, o som se propagando no fluido. A gente vai ver daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês como é que essas ondas, esses três tipos de ondas que eu vou falar agora, como é que eles se propagam. Vou mostrar em esquemas para facilitar o entendimento. Segundo tipo, ondas transversais. A direção de vibração é perpendicular à direção de propagação, por exemplo, as ondas eletromagnéticas. E a gente tem as ondas mistas, que são ondas mecânicas constituídas de vibrações transversais e longitudinais simultâneas. Exemplo, ondas em superfície de líquidos e sons se propagando em meio sólido.
Agora eu vou mostrar para vocês os esquemas para ficar um entendimento melhor. Vê. Uma onda se propagando numa mola é uma onda longitudinal, ou seja, é uma onda cuja vibração e a direção de propagação são as mesmas. O que a gente pode observar aqui dessa figura? Quando a pessoa comprime a mola, ele gera uma perturbação que vai se propagar na direção, neste caso aqui, na direção horizontal. Observe que os pedaços da mola, as partes da mola, elas vibram nessa mesma direção. Uma hora essa parte está comprimida, daqui a pouco ela está distendida, daqui a pouco ela está comprimida novamente. Observe que ela fica vibrando para lá e para cá, sendo que ela não sai daqui. Ela fica vibrando no mesmo local. Isso significa aquilo que eu falei de as ondas não transportarem matéria. Observem que a mola ela não sai andando, ela não vai se embora. Ela simplesmente vibra de um lado para o outro. Nesse caso aqui, a vibração é longitudinal. A vibração da mola é igual à direção de propagação da onda. A onda vai-se embora e a mola vibra nessa mesma direção. Uma onda transversal é uma onda em que a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Observe o seguinte: o que é que a gente vai ter aqui? Essa onda, quando a pessoa sacode aqui, ela está se deslocando para cá, para a direita. As partes da mola, elas estão vibrando na vertical. Veja, esse pedaço da corda aqui, da mola não, da corda, ele não vai andar daqui para cá. Ele vai ficar aqui, só que daqui a pouco ele desce, depois sobe. A mesma coisa aqui, ele está aqui embaixo, daqui a pouco ele sobe e desce novamente e fica simplesmente fazendo esse movimento de sobe e desce. Ele nunca vai sair daqui para cá, ele vai permanecer oscilando na mesma vertical sempre, conforme a onda se propaga na horizontal. Essas são ondas transversais. A onda eletromagnética é uma onda transversal. Toda onda eletromagnética é transversal. Essa aqui é um exemplo de uma onda mista. Veja que ela vibra, a onda se propaga na direção aqui para a direita, no sentido da direita, mas o ponto da onda, ele vibra tanto longitudinalmente, ou seja, no sentido para a direita ou para a esquerda, quanto transversalmente, ou seja, para cima ou para baixo. Observe que quando a onda está passando aqui, está no ponto mais alto, ela movimenta esse ponto para a direita. Daqui a pouco, quando a onda começa a atravessar, veja que não é o objeto que vem para cá, é a onda que anda para a direita, não é o objeto que vem para a esquerda, é a onda que anda para a direita. Então, esse ponto da onda que estava aqui, ele agora está mais à direita. E o que é que acontece? O ponto, o bloquinho X aqui, ele começa a descer. E aí a onda continua se propagando. E esse ponto mais baixo vem para cá. Ó. E aí, nesse instante aqui, o bloquinho começa a se mover para a esquerda. Daqui a pouco, muda novamente e o bloquinho começa a se mover para cima. Observe que o bloquinho ele vibra tanto para a direita, para baixo, para a esquerda, para cima. Ele exerce um movimento praticamente circular aqui. Ah, Fernanda, mas tu não disseste que onda não transporta matéria, como é que ele está passeando aí de um lado para o outro? Então, ele está vibrando, ele não está sendo transportado. Se ele estivesse sendo transportado, ele não estaria aqui, ele estaria caminhando para cá, ó. Estava indo-se embora. Só que ele não está indo. Ele está simplesmente oscilando em torno dessa posição aqui, que é a posição inicial dele. Ok, existem no YouTube alguns vídeos que mostram claramente esses movimentos. Eu vou tentar deixar o link na descrição desse vídeo aqui, para poder vocês observarem essas oscilações com mais clareza, tá certo? Agora a gente chegou numa parte que é extremamente importante, que são as grandezas associadas às ondas. Primeiramente, veja só, a gente vai trabalhar com a onda transversal, que é uma onda em que se desloca, no caso aqui, ela está se deslocando para a direita e vibrando para cima e para baixo. Essas duas estrelinhas aqui eu coloquei para mostrar para vocês os limites de uma oscilação. Veja, ela começa aqui,
desce, sobe e termina aqui. Isso é uma oscilação. Quando ela oscila de novo, mesma coisa, 2. A terceira, ela está interrompida aqui, né? No caso aqui, ele só fez meia oscilação. Então, aqui a gente tem, começando dessa estrelinha, a gente tem uma oscilação, 2 oscilações e meia. Certo, mas quais são as grandezas associadas às ondas? Vamos lá. Primeira grandeza. Comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas ou dois vales. Ou seja, a gente vai pegar e vai medir de uma crista para outra. Crista é o ponto mais alto da onda. Então, a gente vai medir de uma para outra, a gente vai ter um comprimento de onda, que vai ser simbolizado pelo lambda. Ou de um vale para o outro, também vale um comprimento de onda, que é um lambda. É importante salientar que a gente pode medir o comprimento de onda de outras formas. Por exemplo, a distância entre essas duas estrelas aqui, ou seja, a distância de uma oscilação, também vale um comprimento de onda, certo? Então, não é só a distância entre duas cristas e dois vales. Pode ser a distância entre dois pontos iguais, digamos assim, entre as oscilações. Então, esse ponto aqui, a distância desse ponto até esse daqui também vale um comprimento de onda. Amplitude. A amplitude, ó, é a distância da crista até o eixo de vibração ou a distância do vale até esse mesmo eixo. Ele vai indicar o quanto a onda cresce para cima ou para baixo, nesse caso aqui, né? Nesse caso ilustrado dessa figura aqui. A frequência é uma outra grandeza muito importante associada à onda. Ela vai indicar a quantidade de oscilações na unidade de tempo. Como assim? A onda pode oscilar, por exemplo, 300 vezes em um segundo. Então, a frequência dessa onda é de 300 vezes. Observe que ela oscilou em uma unidade de tempo, oscilou 300 vezes em um segundo. Se ela oscilasse 300 vezes em 10 segundos, a frequência dela seria 30. 30 oscilações em um segundo. Por quê? Se ela oscila 300 em 10, só que 10 não é unidade, 10 é uma dezena. Então, eu tenho que colocar os segundos em uma unidade. Então, se ela oscila 300 em 10, ela vai oscilar 30 em 1. Ou seja, a frequência de oscilação dela seria de 30 oscilações em um segundo. Uma outra grandeza também extremamente importante é o período, que é o tempo de uma oscilação. Então, quanto tempo a onda leva para fazer esse movimento aqui? Se a onda leva 2 minutos para fazer esse movimento, o período dela é 2 minutos. Se ela leva 10 segundos, o período dela é 10 segundos. Se ela leva 5 segundos, o período é 5 segundos e assim por diante. A gente tem que ver quanto tempo que ela vai levar para executar esse movimento aqui. Para ficar bem claro, vamos fazer um exemplo. Olha só. Uma onda oscila 200 vezes em 10 segundos. Qual é a frequência de oscilação dessa onda? A gente viu que frequência é o número de oscilações na unidade de tempo. Se eu sei quantas oscilações foram e sei quanto tempo ele levou para fazer essa oscilação, eu vou simplesmente dividir oscilações pelo tempo. Então, o que é que eu vou ter? 200 oscilações em 10 segundos. Isso me dá 20 oscilações em um segundo. Quando eu divido oscilações por segundo, eu vou ter uma unidade de frequência chamada de Hertz e simbolizada por Hz. Uma informação extremamente importante é que, para que a unidade de frequência seja Hertz, a unidade de tempo deve estar em segundos. Se aqui fosse minutos, essa unidade aqui não seria Hertz, seria simplesmente oscilação por minuto. Beleza? Vamos lá. Agora, para calcular o período dessa onda, veja só. Se ele oscila 200 vezes em 10 segundos, quanto tempo ele vai levar para apenas uma oscilação? A gente pode montar isso na forma de uma regra de 3, por exemplo, já que eles são diretamente proporcionais, né? Eu posso manter a proporcionalidade aqui. 200 oscilações em 10 segundos, então uma oscilação vai levar
bem menos tempo, né? Ou seja, quando eu diminuo o número de oscilações, eu diminuo o tempo. São grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso trabalhar como uma regra de 3. Aí, veja só, montando, a gente vai ter o quê? 200t vai ser igual a 10. Então, quem é t? Quem é esse período? 10 dividido por 200, que é exatamente 0,05 segundos. Agora, observe aqui. F é igual a 200 sobre 10. E t, que é o período, é 10 sobre 200. O período é exatamente o inverso da frequência. Essa é uma conclusão extremamente importante e útil no estudo de ondulatória, porque muitas vezes a gente vai ter o período e vai ser pedido para a gente calcular a frequência. Então, a gente pode calcular de maneira direta utilizando essa relação. Da mesma forma que t é 1 sobre f, f é 1 sobre t. Então, eu posso ter a frequência e querer o período e calcular simplesmente utilizando essa relação. Ou eu posso ter o período e querer a frequência e calcular do mesmo jeito, certo? Outra coisa, outra grandeza extremamente importante, a velocidade da onda. Primeiramente, o que é velocidade? É a distância percorrida no intervalo de tempo, certo? Essa definição é suficiente para a gente no estudo da ondulatória. Aí veja só, a gente viu que, eu vou voltar aqui para mostrar que a onda ela vai percorrer um comprimento de onda quando ela vem dessa estrela para essa, certo? Se ela percorre um comprimento de onda quando ela dá uma oscilação, qual é o tempo que ela levou para dar essa oscilação? A gente viu que o tempo de uma oscilação é exatamente o período. Então, ela vai percorrer lambda, uma distância lambda, no tempo que é o período. Guarda essa informação aí. Vamos voltar para lá. Olha só. A velocidade não é a distância pelo tempo? Qual é a distância que ela percorre quando dá uma oscilação? Um comprimento de onda. E quanto tempo ela leva para dar uma oscilação? O tempo de um período. Ou seja, a velocidade da onda vai ser sempre lambda dividida pelo período. Agora, vê só. Matematicamente, a gente pode escrever essa equação dessa forma aqui, né? V é igual a lambda vezes 1 sobre t, que é a mesma coisa, né? Lambda vezes 1 vai dar lambda. Então, seria V igual a lambda sobre T. Eu simplesmente separei aqui. Só que, no slide anterior, a gente viu que 1 sobre T é igual à frequência. Então, o que é que eu faço? Eu simplesmente pego esse 1 sobre T e substituo por F. E daí eu vou ter que V é igual a lambda F. Essa é uma equação extremamente importante e vai ser muito utilizada no estudo da ondulatória. Beleza? Agora a gente vai fazer alguns exercícios para poder fixar um pouco do conteúdo que a gente viu até agora. Primeira questão. É uma questão teórica sobre tipos de ondas. Analise as afirmativas. Afirmativa 1. Toda onda mecânica é sonora. Pense um pouquinho. Toda onda mecânica é sonora. Só existe onda mecânica, não pode ser nenhum outro tipo de onda, só sonora? Não, né? Por quê? Uma onda se propagando numa corda, por exemplo, é uma onda mecânica. Uma onda se propagando num líquido também é uma onda mecânica. Qualquer onda que se propague, não qualquer onda. Em geral, as ondas se propagando em meios materiais são mecânicas, mas não esqueça que ondas eletromagnéticas também se propagam em meios materiais. Mas o que a gente está querendo saber aqui é se toda onda mecânica é sonora. Não, né? Existem outros tipos de ondas mecânicas, não apenas as sonoras. Ondas em cordas também são ondas mecânicas, por exemplo. Como eu falei já, ondas em superfícies de líquidos, ondas em fluidos, etc. Então, essa afirmação já está falsa. As ondas de rádio na faixa de FM são transversais. E aí? As ondas de rádio, a gente viu que ela é um tipo de onda eletromagnética. E toda onda eletromagnética é transversal. Então, essa afirmação está verdadeira. Toda ondas de rádio na faixa de FM são transversais. Abalos sísmicos são ondas mecânicas. Verdadeiros. São ondas que se propagam no meio material, que no caso vai ser a Terra, né? É uma onda mecânica, sim. Quarto, o som é sempre uma onda mecânica, em qualquer meio. Verdadeiro.
O som, veja, a natureza da onda não vai depender do meio que ela se desloca. Não é porque uma onda está se deslocando no meio material que ela vai ser sempre mecânica. Não. Ondas eletromagnéticas também se deslocam em meios materiais. O que é que a gente tira de conclusão disso? A natureza da onda depende só dela, não depende do meio. Então, o som é sempre uma onda mecânica, em qualquer meio, verdadeiro. As ondas de rádio AM, em amplitude modulada, são ondas mecânicas. Falso. Qualquer onda de rádio, tanto FM quanto AM, são ondas eletromagnéticas. Então, nesse caso, apenas alternativas 2, 3 e 4 estão verdadeiras, ou seja, letra C, ok? Agora a gente vai para uma questão que ela vai envolver algumas continhas e vai envolver as grandezas que a gente estudou aqui nessa aula. Considere a onda da figura. Sabendo que a onda oscila 100 vezes em 4 segundos, responda. Observa aqui, ó, tem um desenhozinho de uma onda, está mostrando a elongação dela, aqui no caso, e a distância que ela percorre, para aqui para a direita. Letra A, qual é a amplitude dessa onda? O que é amplitude? Vai ser o tamanho dela, aqui do eixo de simetria, né? Até o topo da crista, ou esse tamanho daqui até o ponto mais baixo do vale. Nesse caso aqui, ó, a gente vê claramente que é 2 centímetros daqui para cá. E daqui para cá, ó, vai de 2 para 4, ou seja, esse tamanho aqui vale 2 centímetros. Então, qual é a amplitude desta onda? 2 centímetros. A é igual a 2 centímetros. Qual é o comprimento de onda dessa onda? Para ver qual é o comprimento de onda, a gente tem que olhar para a oscilação, né? Vamos ver, ó. Ela começa aqui. Vamos ver quando ela começar a se repetir. Ou seja, nesse ponto aqui, ó, ela começa a se repetir, tá vendo? Então, daqui para cá, a gente já teve uma oscilação. Qual foi a distância que ela percorreu? Se ela começou em 0, aqui, e terminou no 4, aqui, ela percorreu 4 centímetros, ou seja, o comprimento de onda, lambda, é igual a 4 centímetros. Qual é a frequência dessa onda? A gente sabe que frequência é o número de oscilações na unidade de tempo. E foi dado na questão, ó, que ela oscila 11 vezes em 4 segundos. Então, a gente já pode calcular a frequência. É 11 ou, 11 não, 100 vezes em 4 segundos. 100 dividido por 4, 25. Observe que, como a gente tem oscilação por segundo, então a unidade da frequência vai ser dada em Hertz. Qual é o período da onda? Ora, a gente viu também que o período é simplesmente o inverso da frequência. Se a frequência é 100 sobre 4, o período é 4 sobre 100, o que dá 0,04 segundos. E a velocidade de propagação da onda? A gente viu que velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, V igual a lambda F. Então, a gente já calculou tanto o comprimento de onda, aqui 4 centímetros, quanto a frequência, 25 Hz. Então, a gente simplesmente multiplica um pelo outro. V igual a lambda F, que é 4 vezes 25, ou seja, nós temos uma velocidade de propagação de 100 centímetros por segundo. Ok, tranquilo, né? Vamos para o terceiro. Uma onda se propaga numa corda, da esquerda para a direita. Então, ela está se propagando nesse sentido aqui. Olha aqui o sentido da velocidade, indicando a propagação da onda, da esquerda para a direita. Com frequência de 2 Hz, como é mostrado na figura. Veja que ele já deu a frequência, ele não deu o número de oscilações e nem deu o tempo, ele deu a frequência direto. Observa também que na figura, cada quadradinho tem tamanho de 10 centímetros. Isso vai ser importante para a gente analisar as alternativas. De acordo com a figura e a escala anexa, é correto afirmar que o período da onda é de 2 segundos. Veja, a frequência é de 2 segundos. A gente sabe que o período é o inverso da frequência. Então, o período é 1 sobre f. Se a frequência é 2, o período vai ser 1 sobre 2, que vai dar
0,5 segundos, ou seja, a alternativa A está falsa. O período de oscilação da onda é de 0,5 segundos. A amplitude da onda é de 20 centímetros. A gente vem aqui na figura e vai olhar ó, o eixo de simetria da onda, que é exatamente esse eixo daqui, em torno do qual ela está oscilando, certo? A amplitude da onda vai ser a distância do eixo de simetria até o topo da crista ou a distância do eixo de simetria até o vale, certo? Qual seria essa distância? No caso aqui, vai ser a distância do lado de um quadrado. A distância do eixo até a crista vai ser de 10 centímetros. Mesma coisa se a gente observar aqui a distância do eixo até o vale, 10 centímetros. Então, a amplitude da onda é de 10 centímetros e não de 20, como está dizendo aqui. O comprimento da onda é de 20 centímetros. Vamos lá, vamos pegar aqui um ponto, ó. Ela começou aqui, certo? Vamos ver uma oscilação dela. Oscilou, pronto, chegou aqui. Aqui ela começa a se repetir, já é outra oscilação. Qual foi a distância que ela percorreu quando fez uma oscilação? Ela percorreu essa distância, ó, 1 quadrado, 2, 3, 4. Se ela percorreu 4 quadrados, então o comprimento de onda dela é 4 vezes o tamanho do lado desse quadrado, que é de 10. Ou seja, o comprimento de onda, que é justamente esse tracejado aí, que no caso eu coloquei aqui como sendo a distância entre dois vales, né? A gente pode calcular dessa forma também, como sendo a distância entre dois vales, como sendo a distância entre duas cristas ou como sendo a distância que ela percorre quando faz uma oscilação. É a mesma coisa, vai dar sempre 40 centímetros nesse caso, certo? E qual é a velocidade de propagação da onda? Ela está dizendo aqui que é de 80 centímetros. Vamos ver se é mesmo? A gente sabe que velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Ele deu uma frequência de 2 Hz, está no enunciado. E o lambda a gente calculou aqui e encontrou o valor de 40 centímetros. Então, a gente vai simplesmente multiplicar lambda vezes f. Então, V igual a lambda f, que é igual a 40 vezes 2, que é igual a 80 centímetros por segundo. Ou seja, essa é a alternativa correta. Aqui, ó, na letra E, ele diz que os pontos da corda se movem para a direita. Os pontos da corda não se movem para a direita, porque lembra que uma onda, ela transporta energia, mas não transporta matéria. Então, vê, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, não é que ele vai estar andando para cá, ele vai estar oscilando na vertical. Então, esses pontos eles não se movem para a direita, se movem apenas na vertical. Resposta, letra D. Ok, essa foi a nossa aula sobre os conceitos básicos de ondulatória. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido direitinho. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.